Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu vou passar para vocês um overview do Jira Service Management, que é aquele tipo de projeto que a gente abre quando a gente precisa de um portal para o cliente. Mas antes da gente ir para o tema, queria apresentar meu canal para vocês. Se você já conhece e ainda não é inscrito, se inscreva e conheça as demais playlists. Falo tudo sobre o Confluence, Jira Service Management e o Jira Software. Tem várias dicas bem legais, inclusive algumas automações que podem automatizar o seu processo. Então, fica a dica. Vamos lá, pessoal. Então, sobre o Jira Service Management, lembrando, né, ele é uma ferramenta à parte da Atlassian, então ele consome uma licença diferente do Confluence e do Jira Software, tá? Eles não são uma ferramenta só. O Jira Service Management, ele não se aplica só para a área de TI, tá? Ele é um gerenciador de serviço onde você pode gerenciar os incidentes, mudanças, o pessoal da RH, pessoal de marketing, pessoal de negócios, todo tipo de atendimento que pode vir centralizado por um portal Service Desk, tá? Então, por exemplo, um pessoal que cuida de equipamentos, de todo o atendimento ao cliente. Então, é uma ferramenta muito boa e muito simples de customizar e de manter, tá? Então, essa que é a praticidade da ferramenta. Então, nesse vídeo, a gente vai trabalhar a visão agente solucionador. Estou deixando no card aqui em cima, na descrição do vídeo, né? Essa é toda uma playlist, se você ainda não conhece, é toda uma playlist que eu falo do Jira Service Management. Comecei alguns vídeos atrás a falar da visão do cliente, então se você não assistiu, volta lá e dá uma passada nos vídeos, tá? Sobre a visão do agente solucionador, vamos lá. Hoje o agente solucionador, a primeira coisa que ele busca é as filas, né? O primeiro item que tem disponível para ele aqui são as filas. As filas, tem algumas filas default, né, onde ela vai apresentar todos os chamados, solicitações, incidentes abertos, né, designados para o meu nome, no caso, quem está logado no momento na ferramenta, ou aqueles unassigned, né, que não tem nenhum responsável ainda pela tarefa. Todas as filas, elas são customizáveis, inclusive eu tenho uma fila customizada aqui, essa estrelinha a gente pode favoritar, então ela vem aqui para o topo, ó. Vou até fazer mais uma vez, tirei, ela estava aqui em outros, clicando na estrelinha ela vira favorita, então você consegue organizar os tipos de filas, né, por time, por tema, por produto, por serviço, de acordo com a necessidade do seu time, né? E aqui no botão, você como administrador de projeto, você tem gerenciar filas, certo? No gerenciar filas, é o momento onde você pode trocar, esconder, né, uma fila ou disponibilizá-la no portal. Você pode ver que aqui, ó, a hora que eu passo para cá em outro, ela já desce da lista, né? Então vou passar para cá, posso mudar a ordem também e a partir daqui eu posso criar mais uma fila, certo? Onde a gente vai dar um nome, vai escolher um filtro, ou seja, todas as filas elas são baseadas em filtros, né? Considerando aqui dentro do projeto, senão você não vai trazer o resultado correto. Então você vai falar, eu quero todas as solicitações abertas nos últimos 3 dias, onde os SLAs não foram rompidos. Você pode fazer esse tipo de fila também. Vou deixar disponível aqui para vocês os vídeos específicos de criações de fila, mas já adianto que essa é a rota. Vou cancelar aqui porque eu não vou criar uma fila nova. Então a fila é muito importante para quê? Para a organização do atendimento, certo? Então quanto mais definidas, mais objetivas forem suas filas, melhor. Aqui a gente tem um atalho para gerar um pedido. A partir do momento que eu clico aqui, o portal me redireciona para a visão cliente, certo? Porque algumas empresas ainda têm o canal da URA, por exemplo, ou chega via Telegram, WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação e o próprio agente solucionador pode abrir um ticket em nome do cliente, certo? Então tem um atalho ali para facilitar. Bases de conhecimento. As bases de conhecimento, elas são aquelas documentações linkadas diretamente com o Confluence. Tá? Eu tenho um vídeo da integração com o Confluence e o Jira Service Management, que é onde você pode integrar os seus procedimentos operacionais, né, as dicas e passo a passo para o seu cliente e também para os agentes solucionadores. Então eles não precisam ficar saindo da ferramenta para acessar o conteúdo do passo a passo. Eles podem ter o procedimento operacional aqui, certo? Então isso facilita e você consegue disseminar de uma forma melhor o conhecimento dentre os membros da equipe. Legal?
Na aba de relatórios, a própria Atlassian disponibiliza alguns relatórios aqui. Como eu ainda não tenho uma massa de dados, tá? Esses relatórios vocês vão ver nos vídeos seguintes. Aqui é só um overview. Então, eu tenho carga de trabalho, eu tenho satisfação do cliente. Esse satisfação do cliente, pessoal, a gente tem que ativar uma funcionalidade chamada satisfação do cliente, que é onde a gente envia para o cliente o feedback e o cliente pode colocar um comentário e estrelinha de 1 a 5, tá? Pedidos desviados, a gente pode customizar de acordo com a SLA do cliente, tá? E assim por diante, solicitações resolvidas, SLAs que foram com sucesso, SLAs que bateram versus a que estourou, e esses relatórios a gente consegue customizar, tá? É sempre baseado em JQL, a gente consegue customizar, mas já adianto que eles não são tão específicos assim. Então, ele sim, deixa a desejar na parte de relatórios, mas garanto que supre o gerenciamento básico ali que você tem que ter, pontual, e você consegue medir sem problemas. Nesse atalho de canais do cliente, você vai poder ver as três coisas, né? O e-mail, que na verdade essa é a caixa de e-mail que todo projeto é disponibilizado. Então você consegue configurar essa caixa de e-mail. Vou deixar um vídeo da configuração de e-mail também, né? O que é essa configuração de e-mail? Para todo cliente que mandar e-mail para essa caixa aqui, automaticamente o Gira transforma ele em um ticket. Tá? Então ele entra aqui como uma solicitação, ou como você bem definir, e já cai numa fila. Né? Então nessa fila ele pode passar por uma triagem e ser designado de uma forma mais correta, ok? Aqui mais uma vez o atalho para a central de ajuda, né? Que é aquela central do cliente, certo? E aqui também os widgets, que é onde você pode adicionar em um site interno da sua empresa, em um wiki, no próprio Confluence, onde você achar que a solução encaixa melhor. Convidar equipe. No convidar equipe é onde você vai colocar o seu agente solucionador. Tá? Então aqui é o cara que vai consumir licença, mas geralmente a equipe do AD e do gerenciamento de acesso que faz essa inserção de usuários por consumir licenças. Tá? Clientes. Os clientes, conforme eles vão se cadastrando, você consegue visualizar aqui, mas você também pode vir com uma lista e cadastrar os seus clientes externos, todo mundo que você vai atender, ou seja, aquele pessoal que não consome licença. E se a sua empresa ou seu atendimento é organizado por serviço, produto ou área, né, você pode criar aqui, ó, adicionar uma organização. O que seria esse adicionar uma organização? Por exemplo, você vai atender pessoas do RH? Criei uma organização RH. Quando eu adiciono, eu posso agrupar, fazer grupos de clientes, certo? Então, esses grupos de clientes, eles passam a pertencer a essa que o Gira chama, a Atlassian chama de organização. Então, eu posso aqui também ter o pessoal de TI, o próprio pessoal de TI, e assim por diante. Você vai fazendo grupos de clientes. Então, fica mais fácil para você designar permissões e entender qual que é a área que mais abre chamado para você e monitorar esses itens, tá? No adicionar atalho, pessoal, é um negócio bem legal, porque muitas empresas têm outros sites internos, né? Tem outras páginas, outros sistemas, e aqui você pode simplesmente pôr o link da web e dar um nome. Assim você cria um atalho no seu projeto, certo? Então o agente solucionador não precisa ficar saindo da tela. E para o agente solucionador, configurações do projeto e o feedback para a própria Atlassian, certo? Então aqui, clicando em configuração do projeto, a gente tem as abas, né, de detalhes, que é onde você vai encontrar nome do projeto, chave, né, URL, você pode colocar o URL do projeto aqui, tipo do projeto, categoria do projeto, o avatar do projeto, você pode colocar uma descrição, quem que é o líder e se tem algum responsável padrão. Esse responsável padrão geralmente vem vazio, tá? O pessoal deixa vazio porque toda issue que for criada às vezes cai para esse cara. Então geralmente a gente deixa, não tem um responsável padrão, né? Sempre cai na fila da equipe e a equipe faz a triagem. Detalhe, nome do projeto, a gente consegue alterar, pode alterar, sem problemas. O que eu não gosto de alterar com frequência é a chave, pessoal. Você consegue refatorar a chave, mas eu não recomendo porque isso quebra um monte de filtros e pode te causar problemas, tá? Mais pra frente.
O avatar não tem problema, você pode carregar uma imagem pequena, né, ou usar as imagens sugestivas aqui da Atlassian, mas lembrando, esse item não aparece para o cliente final, é só para a equipe aqui interna, tá? No caso, o agente solucionador. Na parte de pessoas, aqui no Jira Service Management Cloud, é importante porque aqui você vai dar a devida permissão ao usuário. Então, se ele é um administrador do projeto, se ele é só cliente, ou se ele pertence ao seu time. Então, você sim, pode ter membros do time que não têm o poder de administrar o projeto, tá? Então, basta clicar em adicionar pessoas e um convite será enviado via e-mail, tá? Para o seu novo colaborador. Então, bem simples. Recursos, né? Tem alguns serviços aqui da própria Atlassian, alguns deles ainda estão em beta, tá? Mas quando tá, geralmente ela te avisa. Então, tem as questões do alerta que você pode integrar com o Opsgenie, recurso de plantão, onde é legal porque você consegue, se você tiver o Opsgenie, ele consegue montar um calendário de pessoas, telefone e portais dessas pessoas que vão estar em plantão. Então, o agente solucionador tem muito mais recurso para agir e responder a tempo, né? Então, tem outros recursos aqui de gerenciamento de solicitação de serviço, gerenciamento de incidentes, né? Gerenciamento de alteração na parte da Gmood e análise pós-incidente, que é aquele pós-mortem, tá? Então, se vocês têm curiosidade de ver essa parte aqui mais detalhada, deixa para mim nos comentários do vídeo ou me manda lá no e-mail. Na parte do resumo, quem está em inglês aí vai ver que é summary, né? Aqui a gente consegue ver o que? A estrutura do projeto, os esquemas, né? Os tipos de issue types do projeto. Então, todo projeto tem um esquema de issue type, que é aquele objeto, né? A tarefa, a história, ou no caso aqui, bem customizado. A gente tem consultoria, a gente tem subtarefa, a gente tem suporte técnico, a gente tem treinamento. É alguma coisa mais específica, né? Fluxos de trabalho também, você consegue ver o conjunto de workflows, pois cada tarefa, cada objeto de tarefa pode ter um comportamento diferente, então tem um fluxo diferente. Um conjunto de telas também, no caso eu estou usando uma para todo mundo, mas as boas práticas, aqui é só exemplo, tá pessoal? Então quando você tem uma organização já até de médio, grande porte, é recomendado que você tenha telas apartadas, porque você melhora o seu formulário, melhora os relatórios depois, as análises, né? Os grupos de campos, configurações aqui gerais do projeto, as versões para quem trabalha com release ou algo do tipo assim, componentes, tá? As funções, então no caso a gente consegue ver aqui quem que é o líder do projeto e tudo mais, o esquema de permissão, então quem pode deletar, quem pode fazer comentário, quem pode adicionar anexo, tudo isso daqui está no conjunto de permissão, só o agente solucionador vai conseguir visualizar. Esquema de notificações, né? Então quando dispara e-mail, quando que eu sou notificado aqui no sininho do Jira, né? Então é legal, você consegue customizar tudo isso daqui. E demais ferramentas de desenvolvimento, você pode adicionar Bitbucket, se você tem algum plugin, etc. Tipos de item. Os tipos de itens aqui, ele nada mais que expande, tá? E resumidamente, os objetos que eu tenho aqui, então, em vez de eu ter tarefa, história, épico, eu tenho meus itens customizados aqui. Então eu consigo ver a descrição, eu consigo ver o fluxo de trabalho atrelado a esse item, assim como a configurações de campo e tela, né? Então fica muito mais fácil de você fazer uma manutenção rápida aqui, né? Sem ter a necessidade de parar a sua operação para fazer a alteração. Eu diria que isso até é uma vantagem aí do Jira. Os tipos de solicitações. Então aqui, pessoal, você consegue construir aquele request type que o cliente final vai ver. Então aqui você pode criar novos tipos de solicitações, né? Então você pode associar eles aos grupos e entrando nele você tem toda a configuração do que? De campos que vão ficar disponíveis para o agente solucionador ou não. Então você consegue esconder grupos de campos também. Então aqui você consegue customizar todo o formulário, como tornar o campo obrigatório ou não, ó, bem simples, você mudou do não para o sim aqui, atualizou, então o campo já ficou obrigatório no formulário de criação lá do cliente. E aqui também você consegue colocar outros comentários, auxílio no campo, bem simples, bem rápido de alterar, isso não afeta a sua operação. Então no momento que você está atualizando aqui, você não corre o risco de quebrar essa operação porque é um comentário lá no formulário de criação do cliente.
status do fluxo do trabalho. Então, você tem aqui o seu workflow, ele pode ter um nome interno, mas para o cliente ele pode ter outro, né? Então, waiting for support pode colocar só aguardando. Então tá aqui, ó, aguardando. Então, para o cliente vai ver aguardando, porém, para você é waiting for customer. Então, de repente, tem empresas bilíngues, trilíngues, ou que tem uma nomenclatura interna mais restrita e específica, você consegue mudar essa nomenclatura para o seu cliente. Legal, né? Vamos lá. Ah, mais uma curiosidade. Sempre que você criou um request type, você consegue editar o grupo que ele pertence, ou seja, a categoria que ele pertence lá no portal, que a gente viu no vídeo de visão do cliente, e você pode excluir. Uma vez que você criou, você não consegue trocar o tipo de item. Então você sim tem que construir outro. Tá? Isso daí dá um trabalhinho. Permissões do cliente. Então aqui a gente tem toda a parte de customização do portal, né? Quem que pode pesquisar itens, quem que pode ver cliente, toda essa parametrização. Idiomas disponíveis, então você pode deixar o seu portal bilíngue facilmente também, ou qualquer outro pacote de linguagem que você queira carregar aqui. As configurações do portal, que é o que? O URL do portal, projeto, o nome do projeto, aquela mensagem lá de introdução que a gente deixou no portal, né? Adicionar um logotipo customizado e assim por diante. Ah, e quem pode gerenciar os anúncios, que é aquele banner que a gente colocou no topo do portal, lembra? No vídeo anterior, se você não viu. E configuração do portal, pessoal. É aqui onde a gente cria aqueles grupos, tá? Onde a gente vai agrupar as solicitações, incidentes e demais itens para o cliente, né? Então a gente pode criar novos grupos, por exemplo, estudo, outro grupo que você deseja criar, e você pode adicionar aqui os request types, e um request pode pertencer a mais de um grupo, certo? E para deletar também, muito fácil. Só vim aqui, deletou, certo? Então, na configuração do portal, a gente também consegue alterar o URL, a gente consegue alterar o nome do projeto, a apresentação, e quem pode controlar os anúncios, no caso, os agentes solucionadores que podem colocar o banner lá na frente, igual a gente viu na visão do cliente, certo? Lá nos vídeos. Solicitações de e-mail, né, que nada mais é que aquela caixa de e-mail onde a gente consegue editar e configurar. Então, ao invés de demo, colocar demo 2, por exemplo. Então, a gente consegue alterar aqui a caixa de e-mail desse portal. Então, cada portal Service Desk vai ter uma caixa de e-mail, onde se o cliente mandar um e-mail, ele já transforma automaticamente em ticket, certo? Já vira um chamado. E a gente consegue conectar aqui, ó, com e-mails personalizados. Então, tem o Google, Microsoft e outros aí. Mas o do Gira atende muito bem. A parte aqui de notificação de cliente. Então, a gente aqui tem como, em vez de, se você quiser personalizar a mensagem que vai para o cliente, então, tem quando você convida ele, quando você uma solicitação é criada, né? Quando você adiciona um comentário público, então você pode decidir em quais momentos você vai notificar o cliente e qual mensagem você vai enviar para ele, certo? Então dá para editar aqui a mensagem que vai ser enviada automaticamente durante esse processo aqui de, por exemplo, de abertura de chamada do cliente, certo? Então a própria Atlassian aqui te dá várias dicas do que pôr e o que manter, certo? Você consegue inserir aqui diversas variáveis no portal. Então, passamos por permissões do cliente, notificações do cliente, widget. Widget é legal, pessoal. Acho que eu falei errado. Widget. Você pode habilitar. E o que você pode fazer? No seu Confluence, por exemplo, que o pessoal usa bastante, você consegue adicionar esse trecho de código lá e vai virar essa caixinha, ó. Olha que legal. Vira essa caixinha e no próprio texto, lá no próprio conteúdo, ele já consegue abrir um chamado para você, sem sair da sua documentação, certo? Então isso é muito legal, você poupa cliques ali do cliente. Configuração de satisfação. Então a configuração de satisfação, ela não é tão complexa, né? A gente não consegue colocar um questionário, sem plugin a gente não tem como colocar esses campos lá.
Então ela é bem basicona mesmo, tem as estrelinhas aqui, né? Vai girar um relatório para você e bem simples, o cliente vai poder adicionar um comentário. Não passa disso, tá? Mas já é o suficiente para você começar a tirar suas métricas aí de satisfação do cliente. Base de conhecimento, como eu disse, essa parte é a visão do administrador do projeto, que ele vai poder integrar e decidir com qual base ele vai integrar. Ele vai poder também configurar as SLAs, então tempo de primeira resposta, tempo total de resolução, tempo de aguardar no cliente, todas as SLAs ele vai poder criar, né? Então ele vai decidir onde que a SLA começa, onde que ela para, onde que ela pausa e quais calendários essa SLA atende, tá? Se é de segunda a sexta, das 8 às 9 ou personalizada como esse calendário aqui. Então você consegue usar um calendário diferente para cada SLA, certo? E todas as SLAs elas são baseadas em JQL. Então você sempre vai filtrar aqui, construir um filtrinho para listar os itens que vão receber aquela SLA, certo? As automações, pessoal, aqui você pode construir as automações para o projeto. Então a gente pode ver que a gente pode, por exemplo, se o cliente não responde em 3 dias, eu encerro, né? Quando o cliente comentar uma solicitação fechada, ela pode reabrir. Então no próprio Jira Service Management você já tem diversas regras e você pode criar essas regras aqui. Legal? Inclusive você pode criar regras globais que vão atingir aí mais de um projeto, certo? Os projetos podem reutilizar as automações. Mas eu sugiro que de início faça uma automação local para o seu próprio projeto, tá? Acho que é mais simples e mais fácil de dar manutenção aí a médio e longo prazo. E você não atinge as outras equipes também. Apps, acho que o pessoal já conhece, eram os antigos plugins, né? Então a partir daqui você pode contratar ou instalar um plugin gratuito direto do Marketplace. Então é uma ferramenta onde você pode adicionar novas funcionalidades e assim por diante. Fluxo de trabalho, vou passar por aqui rapidinho, né? Então fluxo de trabalho nada mais é que workflow. Então você tem todo aquele passo a passo, né, do to do, doing, done. Você consegue ver aqui quais workflows estão sendo utilizados nos seus projetos. Vou abrir um aqui para a gente ver. Ó, aqui você consegue entender todo o fluxo, onde que passa, para onde que vai, se pode reabrir, se eu posso cancelar, se depois de cancelado eu posso mudar o status. Então você sabe certinho e você como administrador você vai poder alterar esses fluxos, tá? Então tome cuidado com quem você vai deixar como administrador. Telas também. Então as telas aqui você vai ver que hoje está tudo agrupado, todo mundo está usando as mesmas telas de criação, edição e visualização. Essas telas tem um vídeo que eu mostro como separar, como cada item ter o seu formulário em específico, né? Então a partir daqui você pode adicionar e remover campos. Falando em campos, a gente consegue a partir daqui ver o conjunto de campos customizados que estão sendo utilizados nesse projeto, então fica muito mais fácil na hora de fazer a manutenção e levantar os campos que estão sendo utilizados por esse projeto, tá? É só vir aqui. Versões, que no caso, às vezes é difícil um portal do Jira Service Management você utilizar versões, né? Mas você consegue aqui fazer releases, digamos assim, e catalogar aqui. Os componentes, onde você consegue separar, por exemplo, né? Você pode usar os componentes de vários modos, mas eles servem como uma outra categorização para os seus issue types. E aí vai de cada equipe customizar e alinhar um entendimento sobre esse item com o time, certo? As permissões globais do projeto. Então essa é uma parte mais sensível, igual que quem pode navegar pelo projeto, quem que pode deletar uma issue, atribuir a issue a um usuário. Então já é um grau mais granularizado ali, eu diria, das permissões do projeto, certo? Segurança do item. Esse aqui era o antigo Security Scheme, né, onde você consegue, dentro do seu próprio time, colocar uma limitação de visualização na tarefa. Então essa tarefa ela pode ficar escondida, né, de acordo com o seu time. Então, além do esquema de permissão, você pode criar um campo select list, onde ele vai esconder aquele item para você, certo? Ele fica restrito a um grupo de pessoas. Então é como se você tivesse uma segurança extra na hora de mexer com informações sensíveis.
Aqui, mais uma vez, as notificações globais do projeto, tá? Então, quem que eu notifico quando o item é criado? O relator, o responsável atual e todos os observadores. Então, a partir daqui, você pode customizar, de acordo com qual ação, quem vai ser notificado, certo? Lembrando, pessoal, que essa é uma visão do agente solucionador. Coletores de itens, que na verdade é difícil, na verdade, a gente utilizar, mas você pode colocar esses coletores no Confluence, por exemplo, ou incorporar ele com JavaScript em outros sites, que na verdade é mais um canal para você abrir chamado. Mas eu gosto muito de trabalhar a inteligência do usuário e trazer o usuário para o nosso portal, certo? De ensinar ele a usar o portal e ensinar a usar todos os itens. Bom, ferramenta de desenvolvimento, que hoje no momento a gente não tem nenhuma integração, mas você pode integrar com GitLab, com Jenkins e diversas outras ferramentas, inclusive ferramentas de qualidade, tá? E integração com Slack, para quem não usa o Teams, não usa outra ferramenta de comunicação, consegue trabalhar aqui diretamente com o Slack e até mesmo transformar um chat em ticket, né? Então fica mais fácil a interação com o cliente quando é um cliente interno. Certo, pessoal? Então esse foi o overview. Espero que vocês sigam a trilha do Jira Service Management. E aí eu vou mais a fundo em cada item que a gente passou, certo? Lá vai ser bem mais específico. E muito obrigado para quem ficou até agora no vídeo.